Olá, 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 muito boa noite. A famosa sexta-feira, aquele dia que nós tanto ansiamos que chegue, aí está ele. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão em direto, esta com novidades fresquíssimas, certamente que já ouviram falar. Quem for entrando pode-se apresentar, pode dar um olá. Recapitulando aquilo que eu faço sempre do início, não se esqueçam então de subscrever as transmissões em direto, deve andar alguns por aí um botão em que vocês subscrevem as transmissões e depois, sempre que eu for para o ar, vocês recebem uma notificação e assim podem se juntar a mim e fazer-me companhia. Relembro também, como sempre, as vossas opiniões são bem-vindas. Sempre que tiverem necessidade de intervir, quiserem dar o vosso contributo, quiserem fazer um comentário, quiserem colocar uma dúvida, quiserem dar a vossa opinião, estejam à vontade para o fazer, para dizer de onde é que falam, dar uma boa noite, uma boa tarde. Também é sempre bom ouvir. Ouvir, neste caso, é ler aquilo que vocês têm para me dizer, para não estar aqui a falar sozinho. E não se esqueçam também de partilhar a transmissão com os vossos contactos, se entenderem que o devem fazer. Não se esqueçam também de identificar eventualmente alguém nos comentários que possa ter interesse nesta transmissão em direto. Esta é particularmente importante porque há aqui situações que aconteceram estes dias, ontem, digamos assim, durante esta madrugada, estourou a bomba que já aqui há algum tempo se estava, de certa forma, à espera. Bomba, mas não será assim tão mau. É uma situação que eu acredito que se pode contornar, digamos assim. Mas, efetivamente, era uma situação que já era esperada. Eu, há cerca de 3 meses, fiz aqui um direto em que falei da possibilidade que o Facebook... Aliás, na altura estava em testes, o Facebook estava a fazer os testes em relação a isto. Não é aquilo que na altura o Facebook testou, foi outra situação, mas no fundo esta também está relacionada. Relembro, para quem não viu essa transmissão em direto, quem quiser depois pode procurá-la, porque ela andará aí algures. E na altura o Facebook, em 6 países, América Latina, Europa e Ásia, acho que eram 2 países de cada um destes continentes, o Facebook testou a possibilidade de as publicações orgânicas de páginas, ou seja, das páginas do Facebook, aquelas publicações que se fazem as normais, chamemos-lhe assim, não aquelas que são a pagar. O Facebook, nessa altura, testou que essas publicações, as orgânicas, iam ser apresentadas no feed explorar, que é o feed secundário, chamemos-lhe assim, do Facebook, e para o feed principal, aquele que nós vemos constantemente, estaria reservado a publicações de amigos, dos nossos amigos, publicações dos grupos a que nós pertencemos, e publicações pagas, ou seja, aquelas que nós vemos, na maior parte das situações, com o patrocinado por baixo. Na altura, eu já fiz uma transmissão em direto a falar disto e onde sugeri algumas formas de contornar este problema. Ontem o Mark Zuckerberg fez um post no seu perfil pessoal. Quem quiser procurar é só pôr o nome dele que aparece lá, é o último post dele, em que ele fez, de certa forma, um enquadramento desta situação e ele explicou que, bom, isto é assim, há aqui uma explicação, chamemos-lhe assim, emocional e há uma explicação racional. Começando pelo início, a racional para mim é esta. O Facebook tem que ganhar dinheiro porque é uma empresa, tem funcionários que tem que pagar, está cotado em bolsa, há acionistas que de certa forma também exigem que o Facebook seja o mais rentável possível. E como é que o Facebook ganha dinheiro? É com a publicidade feita pelas empresas, ponto final. Ou seja, se o Facebook facilita muito a vida às empresas, e quando falamos de empresas, estamos a falar
não tem que ser necessariamente empresas. Eu, por exemplo, tenho uma página, não sou empresa, mas também estou aqui para me dar a conhecer. E o Facebook ganha dinheiro com as empresas, e então se facilita muito a vida às páginas, ou seja, se estão em pé de igualdade com aquelas publicações dos nossos amigos, chamemos assim, vai estar a perder dinheiro. Isto é lógico. E depois também há aqui outro problema, então aqui entramos na parte emocional, até no fundo é esta a justificação que dá o Zuckerberg, que começa a constatar que há, de certa forma, algum sentimento por parte dos utilizadores do Facebook, que há um excesso de publicações de páginas, que há muitas páginas a publicar constantemente e publicações até que não têm grande interesse, ou que não têm grande interação, ou enfim. E então aqui o princípio é este, segundo o Zuckerberg, é que ele quer que aquelas publicações que apareçam sejam eminentemente publicações, ou sobretudo, publicações de amigos, de familiares e dos grupos. Ok? Isto dos grupos é importante porque daqui a um bocado já vou explicar porquê. E aliás, já quando fiz outra live, foi há cerca de 3 meses, também já na altura falei nisso e as coisas foram de encontro ao que eu tinha prognosticado na altura. E o princípio é o princípio que as pessoas devem ligar-se, devem conectar-se, etc, etc. E efetivamente, e nós temos essa experiência, que nós não nos ligamos muito a aplicações de páginas. E depois também há aqui uma lógica que infelizmente nem todas as páginas, ou a maior parte das páginas até, ainda não foi de encontro a isto, que é, tem publicações muito comerciais, de teor muito transacional, de venda. E, honestamente, e eu falo por mim, eu quero acreditar que vocês também, nós não andamos no Facebook, na maior parte das situações, à procura de coisas para comprar. Daí ser importante que reflitarmos também um bocado sobre isto, ok? E então, tendo em conta esta situação do que o Mark Zuckerberg falou, vamos ter aqui uma diminuição certamente drásticamente de todas as reduções que já tem havido ao longo dos tempos. Nós estamos a falar que o alcance orgânico das publicações do Facebook está cada vez mais pequeno, na maior parte das situações até está na casa de um dígito. Eu honestamente não tenho bem presente na minha página, mas creio que na maior parte das situações se calhar pouco ultrapassará os 5%, se calhar muitas das situações andará entre os 5% a 10%. E então, com o que aí vem, cheira-me que a coisa vai piorar ainda mais. De seguida, vou dar-vos aqui algumas dicas para que vocês consigam ultrapassar esta situação de uma forma airosa, chamemos-lhe assim, ok? Relembro, quem for entrando agora ou quem depois assistir à transmissão, deixe ficar dúvidas, deixe ficar os seus comentários, deixe o seu testemunho, até podem, quem quiser pode deixar o seu contributo em relação àquilo que tenha acontecido com a sua página. Se eventualmente tem feito qualquer coisa e que notou que houve ali um melhoramento ou uma melhoria no alcance e no número de visualizações, nas interações, por favor, partilhe, que pode ajudar-nos a todos a tirar o melhor partido das nossas presenças no Facebook, ok? Então, a minha primeira sugestão, e isto, para quem não viu hoje, já publiquei um vídeo a explicar como é que isto se faz. Se quiserem, podem depois, mais tarde, ver no meu... Perdão. Na minha página, esse vídeo que foi publicado hoje durante a tarde, que é... Se nós, enquanto seguidores de uma página, escolhermos as definições de seguimento, ver primeiro essas publicações, as publicações dessa página vão nos aparecer mais frequentemente, ok? Atenção que nós não vamos desaparecer, pelo menos para já, completamente dos feeds. Agora temos que ter consciência que vamos aparecer menos.
Uma forma de aparecer mais e contornar desde logo esta situação é que as pessoas, em vez de nos seguirem da forma normal, chamemos assim, o pré-definido, têm que, nas definições, pôr lá "vê primeiro". Esta é a primeira ação que devem fazer para que nós possamos continuar a aparecer, ok? Outra coisa que é importante, eu falei há pouco na questão dos grupos. Nesta publicação do Zuckerberg, claro, ele diz que dos 3 tipos de publicações que ele quer que apareçam às pessoas mais, são familiares, amigos e grupos. Ou seja, nós devemos, e já quando fiz a transmissão há 3 meses falei nisso, publicar em grupos. Idealmente ter um grupo nosso em que nós possamos ter ali uma interação, até por uma questão de ter uma proximidade maior com o nosso público, termos um grupo nosso, da nossa empresa, de nós enquanto profissionais liberais, etc. Perdão. É muito importante também por isto, ou seja, uma vez que os grupos não serão afetados pelo decréscimo do alcance orgânico, nós deveríamos ter um grupo onde possamos difundir, digamos assim, a nossa mensagem. Agora, faço aqui uma ressalva e é muito importante em relação a estes grupos, e esta ressalva é feita, eu vou falar também já de seguida em relação às publicações que fazemos. Façam publicações de qualidade. Se estão constantemente a publicar mensagens de compra, é agora, grande oportunidade, descontos e não sei o quê, eu continuo a acreditar, e isto cada vez mais, que esse tipo de publicações não vão funcionar, ok? De seguida, conteúdo de qualidade. Eu estou sempre a falar nisto, coisas que interessem às pessoas, coisas que sejam boas, não é conteúdo pelo conteúdo, não é fazer um vídeo lá assim, está feito, eu publico conteúdo todos os dias. Não, sejam coisas de qualidade que interessem aos vossos clientes naquele momento, naquela situação. Como, por exemplo, eu estou a fazer este vídeo hoje, porquê? Porque hoje é importante falarmos nisto. Se eu estiver a falar fizesse um vídeo sobre este assunto daqui a 3 ou 4 meses, se calhar já não ia ter interesse, porque as pessoas já tinham este problema resolvido. Estou a fazê-lo hoje precisamente por isso, porque é extremamente pertinente fazê-lo. E pense de que maneira é que pode replicar este tipo de abordagem no seu negócio. Outra coisa que é muito importante perdão, tem que pensar nisto, são a quantidade de publicações que são feitas. Nem muitas, porque imaginem que fazem muitas publicações. As pessoas, um dos problemas é que pode saturar as pessoas, apesar de que o algoritmo do Facebook já, de certa forma, difunde as mensagens conforme as pessoas vão interagindo com elas. Agora, há aqui uma questão que é: as publicações com pouca ou nenhuma interação vão ser penalizadas e vão penalizar as páginas que as fazem. Ou seja, se eu faço 5 publicações por dia e dessas 5 publicações nenhuma tem interação, a minha página vai ser castigada. Ok? Assim como o contrário, ou seja, se uma página faz poucas publicações, é mais provável que tenha pouca interação. Evidente, estamos sempre a partir do pressuposto que as publicações têm qualidade. Isto é sempre importante, tem que ficar sempre como o ponto mais importante, que é a qualidade. Ponto. Agora, temos que ter isto em consideração, ok? Que é o período, quantas vezes publicamos, nem muitas, nem poucas, porque havendo pouca interação, a nossa página é penalizada. Ou seja, é tão simples como isto. A partir do momento que se nós não fazemos publicações, não vamos ter comentários, não vamos ter partilhas, não vamos ter likes, etc. Temos um problema. Se publicarmos muito e passa à frente das pessoas e estamos a aborrecê-las, também vamos ter esse problema, que elas não vão interagir, ok? Por isso, preocupem-se em fazer coisas de qualidade. Outra coisa e no fundo é isto que eles querem, vamos ter que apostar nas publicações pagas. É aqui que eu recomendo que devem cair aquelas publicações que nós vemos que têm menos interação. Imaginem que, por exemplo, querem partilhar um artigo qualquer do vosso blog no Facebook. Já devem saber que o Facebook, tudo que seja produzido de forma externa,
penaliza em termos de alcance. Por exemplo, se vocês partilham um link de um artigo qualquer, de um blog, do vosso ou de outro, se partilham um vídeo, por exemplo, que está colocado no YouTube, o Facebook não lhe dá o mesmo alcance do que dá a uma publicação feita de forma nativa no Facebook, e percebe-se porquê. Ok? Porque ele quer que o conteúdo seja publicado nativamente na plataforma. Faz sentido. Aquilo que devem fazer, e reparem, não deixa de ser uma pescadinha de rabo na boca. Se eu vou partilhar um artigo de um blog no Facebook, à partida vai ter menos alcance. Se vai ter menos alcance, também à partida vai ter menos interação. Ok? Ao ter menos interação, já vão perceber, pelo que eu disse antes, o que é que vai acontecer. A minha sugestão, este tipo de conteúdos, usem os patrocinados. Ok? Porque assim já estão a entrar noutro circuito e não serão penalizados por isso. Outra coisa que é muito importante é fomentar a interação nas publicações. Colocar perguntas, fazer alguma polémica de maneira a que as pessoas interajam, comentem, ponham likes, partilhem, que é para as pessoas demonstrarem efetivo interesse, gerar-se ali comentários, gerar-se interação, porque isto faz diferença, ok? No fundo, e o propósito do Facebook também vai muito ao encontro disto, que é as publicações têm que gerar interação, têm que gerar ali comentários, têm que gerar conexões, ok? É muito importante. Outra coisa também, tudo que seja mensagem comercial patrocinada, ok? Não vamos pôr a promoção da semana num post ai meu Deus, orgânico. Muito importante isto, ok? Porque já sabem, os posts comerciais têm pouca interação e voltamos ao mesmo. Outra coisa que devemos fazer é ver, tendo em conta estas situações, fazer através das ferramentas do Facebook, ver que tipo de publicação tem mais interação. E quando falo tipo, podemos falar o formato, se é vídeo, se é imagem, se é texto, se é link, ver qual é o formato e também a tipologia. São guias, se é uma coisa mais divertida, se é mais entretenimento, se é coisa mais séria, digamos assim. Fazer uma boa triagem do tipo de conteúdo que possa interessar mais às pessoas para depois apresentar de forma orgânica esse tipo de conteúdos que é importante. Ou seja, para não estarmos a arriscar a publicar conteúdos que as pessoas não interagem, nós devemos apostar naqueles que são as estrelas da companhia para que tenhamos os melhores resultados possíveis, ok? Outra coisa que é muito importante é ter um tom descontraído. Eu ainda há pouco estava a ter uma conversa com alguém em relação ao tipo de linguagem que se deve utilizar, e eu acredito cada vez mais aquela treta da linguagem corporativa, aquela linguagem pesada, cheia de adjetivos e muito formal. Eu quero acreditar que em termos de redes sociais e do mundo digital que isso não funciona muito bem, porque não cria proximidade, e eu acho que as redes sociais são sobretudo sobre proximidade. E se nós não usarmos este tipo uma linguagem próxima, as pessoas não vão interagir connosco, não vão criar relação connosco, etc. Daí é muito importante um tom descontraído, um tom próximo, de maneira que as pessoas tenham vontade de interagir connosco. E outra coisa que é muito importante é que tenham um cariz educativo, informativo, de maneira que as pessoas possam ter interesse naquilo que nós estamos a fazer, ou estamos a produzir, estamos a publicar. Se não tem interesse, se não desperta interesse, se não desperta vontade de ver, temos um problema. Daí, há aqui duas coisas que devem ser, de certa forma, conciliadas, que é educação ou informação e entretenimento. Ou seja, aquilo tem que informar as pessoas, mas tem também, de certa forma, que lhes dar vontade de querer saber mais e de ver. Porque se é uma coisa que nós ficamos assim ao fim de 5 segundos, já estamos aborrecidos, não vai funcionar tão bem. E para terminar, uma coisa que eu acredito imenso e que vai ser ainda a melhor maneira, entendo eu, para contornar esta questão dos cortes de alcance, chamemos assim, são as transmissões em direto. Ou seja, façam transmissões em direto de maneira que as pessoas vejam
de maneira a que, porque são aquelas que claramente eu falo por mim, pela minha experiência, quando os diretos em termos de alcance e de visualizações e etc, têm medidas, digamos assim, têm métricas completamente diferentes do que é mais normal, ou de um vídeo, por exemplo, que faço o upload, ou de uma fotografia que publico, ou coisa do género. Por isso é muito importante nós apostarmos nos diretos por várias razões, e esta é mais uma delas, e uma razão extremamente importante. Ok? Não sei se alguém quiser, entretanto, deixar alguma mensagem, darem um feedback, estejam à vontade. Tenho 2 minutos para dizer qualquer coisa, ok? Enquanto isso, eu vou fazer aqui, vou recapitular as coisas que devem fazer para, de certa forma, contornar esta situação do corte, que vai haver mais no alcance das publicações no Facebook, das publicações orgânicas, ok? E então, a primeira ação é pedir aos vossos seguidores para definirem como ver primeiro nas definições de seguir. Publicar em grupos, idealmente ter um grupo vosso para publicar lá. Criar conteúdos de qualidade. Não publicar nem demasiado, nem de menos, ok? Apostar nas publicações pagas, quer para as mensagens comerciais, quer para aqueles tipos de conteúdo que à partida não têm grande interação, não têm grande alcance, como sejam, por exemplo, conteúdos externos ao Facebook. Fomentar a interação nas publicações, muito importante também, ou seja, pedir às pessoas ou os conteúdos por si, colocar perguntas, gerar também alguma polémica, de maneira que as pessoas gerem uma interação, conectem entre elas, ok? Apostar naqueles formatos que têm mais interesse por parte das pessoas, formatos, e quando digo formatos, o tipo de publicação e o formato, se é vídeo, se é áudio, se é texto, se é fotografia, etc. Usar uma linguagem descontraída e dar-lhe também um cariz de informação e entretenimento às publicações, e fazer diretos, ok? São estas as minhas sugestões para nós conseguirmos contornar esta situação que hoje toda a gente fala que é o corte do alcance orgânico no Facebook. Posto isto, passo ao momento das despedidas, sem antes vos dizer mais uma vez que deixem ficar comentários, sobretudo para quem assistir isto depois na gravação. Também quem depois estiver a ver isto através do YouTube, não se esqueça também de subscrever o canal para receber as atualizações sempre que eu publicar um vídeo. Então, deixem ficar as vossas sugestões, deixem ficar comentários, as vossas opiniões, as vossas críticas. Não se esqueçam também, se assim o entenderem, identificar alguém nos comentários que possa ter interesse nesta transmissão. Se entenderem que o vosso grupo de amigos pode ter interesse neste tema, porque há muita gente que tem interesse, sobretudo aquelas pessoas que são gestoras de páginas ou têm empresas, acredito que têm muito interesse nisto, podem partilhar com essas pessoas ou eventualmente identificá-las nos comentários, ok? Não se esqueçam também então de subscrever as transmissões em direto. Se ainda não puseram um like na página, também podem pôr, eu agradeço. Umas reações, se gostaram, não gostaram, se estão tristes, estão contentes, etc. E por hoje é tudo. Espero que este conteúdo vos seja útil. Agradeço imenso o tempo que estiveram a assistir à transmissão. Desejo-vos um excelente fim de semana e muito boa noite. Até breve.